Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, hoje estamos aqui em mais um episódio dessa série especial dos 10 anos do pontificado do nosso querido Papa Francisco. E hoje nós estamos recebendo um convidado incrível e já vou apresentar ele para vocês. Antes, é claro que eu vou chamar ele, gente, o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, que não se aguenta de felicidade, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por esse convite. Essa é uma série pra lá de especial e nós temos um convidado muito especial, por isso eu estou muito feliz, ansioso, por esse nosso bate-papo. Mas para os nossos ouvintes eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Onde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está dirigindo, por favor, cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Se você está em casa ou na rua, muito obrigado pela sua audiência aqui, que é o nosso Educação Financeira para a Vida, um espaço onde falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. É isso aí, gente. E para essa série de programas muito legais, comemorativos, a gente vai trazer convidados que vocês vão amar, eu tenho certeza. E o primeiro convidado dessa série, gente, já vai abrir aqui o nosso conteúdo com tudo. E eu vou pedir pro Augusto falar dele, porque o Augusto tem um carinho muito especial, uma gratidão por essa pessoa, que é uma pessoa muito importante. Exatamente, eu o conheci como Frei Jaime Spengler e agora é bispo. Dom Jaime Spengler é o arcebispo metropolitano de Porto Alegre e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ai, que chique, gente. Eu tive a honra de tê-lo como professor, que me provocou muito lá em Curitiba nos anos 2010. E agora ele está conosco, está aqui hoje, Dom Jaime Spengler, para o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Dom Jaime, à Educação Financeira para a Vida. Hoje é Dom Jaime Spengler, arcebispo aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, desde 2013. Antes, já estava aqui na arquidiocese como bispo auxiliar desde fevereiro de 2011. Antes disso, antes da nomeação para o episcopado, trabalhei vários anos na formação junto à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, seja na fase do propedêutico, em Guaratinguetá, depois também em Curitiba, primeiro no Instituto de Filosofia, depois atuando na paróquia Bom Jesus e na Associação de Ensino, Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, que mantém a rede de escolas Bom Jesus. Isto foi até 2010, quando, então, no final de 2010, veio a nomeação para bispo auxiliar em Porto Alegre. Olha só que interessante. Então, vamos dizer assim que o seu serviço episcopal, ele também está na esteira do pontificado do Papa Francisco, e é o tema do nosso bate-papo. Nós vamos conversar sobre os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. O senhor poderia destacar aquilo que foram os maiores avanços do seu pontificado e os grandes desafios? Eu diria assim, num primeiro momento, certamente algo que impactou a nós todos no Brasil foi a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro em 2013, Recém-eleito, veio ao Brasil para presidir as celebrações daquela jornada. E ali já, de alguma forma, despontou uma figura que trouxe grande impacto. A proximidade, no caso, naquela ocasião, com os jovens, mas também a forma como ele abordou uma série de questões que depois, ao longo dos anos, foram tomando corpo, por assim dizer.
Me recordo, assim, com muito carinho, com muito respeito, seja o primeiro documento publicado sobre a fé, né? Ainda escrito em parceria, se pode dizer assim, escrito a 4 mãos. Bento XVI havia começado a elaborar aquele documento e depois o Papa Francisco, então, deu continuidade. Mas como não recordar o Sínodo para a Juventude, um espaço realmente de participação muito bonita dos jovens, com um vigor, eu diria, característico. Depois tivemos o Sínodo para a Amazônia, que também foi um marco, certamente, ao longo destes anos. A encíclica, ou Sínodo, melhor, sobre a família, Amoris Laetitia, o documento que saiu deste sínodo e que, em alguns setores, trouxe um certo desconforto, mas que, ao mesmo tempo, teve a coragem e a determinação de tocar aspectos da vida familiar e da vida matrimonial que precisam, sim, de atenção particular, seja por parte dos bispos, seja por parte dos presbíteros, diáconos, seja também por parte dos próprios noivos que assumem o compromisso matrimonial. E mais recentemente, o texto da Fratelli Tutti, né? A questão da amizade social, e para nós no Brasil, certamente esse documento também encontra uma ressonância toda particular. E me refiro aqui aos tempos recentes da nossa vida nacional, onde o tecido social se encontra, assim, esgarçado e necessita de reconstituição, vamos usar esse termo. E certamente este documento haverá, sim, de nos ajudar muito nesse trabalho que teremos pela frente. Até porque a próxima campanha da Fraternidade, em 2024, então, terá como tema justamente fraternidade e amizade social. Olha só, hein? Legal. Oxalá nós consigamos promover no seio das nossas comunidades espaço, tempo necessário para juntos trabalharmos em prol de uma sociedade mais harmônica, mais justa, mais fraterna. E esse sonho, vamos dizer assim, esse sonho de Francisco, que é construído na colaboração, é muito interessante, né? Esse aspecto que você destaca da sinodalidade, como já desde o início do seu pontificado já foram vários sínodos, né, destacados pelo senhor, e é justamente essa igreja próxima, dialogal, do encontro, da participação, da inclusão, e acredito que isso se reflete muito naquilo que em 2019 o Papa vai convidar, a economia de Francisco. Exatamente. Eu gostaria de pedir agora, Dom Jaime, que o senhor destacasse um pouquinho do âmbito econômico, né? Quais os principais aí aspectos que a gente tem nesse pontificado, nesses 10 anos? Seja no encontro com os movimentos sociais e também outros momentos do ministério do Papa Francisco, ele vem tocando com frequência e com determinação no tema da desigualdade, né? Existe uma desigualdade social que clama justiça aos céus. Nós temos uma realidade marcada por muita riqueza, o que em si não é mal, né? Muito pelo contrário, eu diria. Mas também temos uma realidade enorme marcada pela miséria, pela pobreza. E esta realidade, marcada por tamanhas contradições, são expressão de algo que não está bem na nossa sociedade. E aqui, quando eu falo nossa sociedade, eu penso em termos mundiais. É a partir desta constatação que ele teve a iniciativa de convocar, sobretudo, jovens economistas do mundo inteiro
para pensar, para construir possíveis alternativas ao sistema que hoje nos sustenta. Eu me recordo de uma expressão, eu não sei, não tenho presente agora em que momento, que o Papa Francisco usou, onde ele dizia assim: essa economia mata. Sim. Essa economia descarta. Nós estamos produzindo um número sem fim de descartados, né? Daí a necessidade de pensar novos caminhos. E nós temos que buscar cérebros dispostos, bem dispostos, para buscar essas possíveis alternativas. E aqui, certamente, os jovens têm um lugar privilegiado. Talvez nós, mais velhos, eu diria assim, já estamos habituados a uma certa estrutura de pensar, e a gurizada vem com um espírito característico, com uma capacidade criativa que lhes é própria. Então, nesse sentido, certamente a proposta, assim denominada Economia de Francisco e Clara, tendo como protagonistas jovens, oxalá possa trazer indicações viáveis possíveis para que a nossa sociedade como um todo possa ser mais inclusiva, possa ser mais justa, possa promover mais vida e vida em abundância para todos. Amém, que seja assim, né? Inclusive, quando o senhor fala da riqueza, o próprio Papa, lá em Assis, conosco, ele disse, olha, a nossa geração, ele se coloca, a minha geração gerou riqueza, mas não gerou comunhão. E aí, por isso, ele pede perdão. E ele provoca justamente a ousadia, a criatividade de nós jovens, e acredito que ele mesmo já vem fazendo isso, né? Dentro das próprias estruturas da igreja, quando ele coloca as mulheres no Conselho de Economia do Vaticano, né, dando assim uma autonomia, uma participação, a figura das mulheres. Com certeza. E é muito interessante como essa valorização do feminino, ela permite, como assim, clarear, né, fazendo essa analogia a Clara de Assis, a clarear as relações humanas. Isto, eu creio, traz um dado que convém sempre de novo recordar. Nós somos diferentes. O masculino tem características próprias, o feminino tem características próprias. O feminino, por vezes, tem uma perspicácia, uma sensibilidade, como dizia, próprias, que o masculino não desenvolve, talvez, com tamanho vigor. É próprio do feminino. E hoje ainda, eu estava ouvindo uma entrevista que o Santo Padre concedeu a uma agência nesses dias, está rodando próprio nesses dias aí na internet, e ele dizia da surpresa, da boa surpresa, quando ele inseriu no conselho que trata da gestão do Vaticano, são cardeais e são leigos, e parece que eram 5 cardeais e 5 leigos, ou 6, eu não tenho bem presente, mas num primeiro momento eram todos homens. E num certo momento desse caminho que vem sendo realizado, foi inserida uma mulher leiga também no grupo. E ele, de uma forma muito simples, ele diz isso na entrevista, a presença desta mulher no grupo transformou o modo como o debate, as questões eram tratadas no grupo. Nós não podemos esquecer, o feminino tem suas características próprias, o masculino tem o seu próprio também. Aqui nós não podemos simplesmente tratar de uma forma, como é que eu vou dizer assim, achatada. Sim. Nós somos diferentes e um completa o outro. Exato. Precisa do outro. E essa complementariedade é que nos torna, eu diria assim, mais ricos, mais produtivos, né? Proativos. Oxalá a gente possa crescer sempre mais nessa diversidade. Isso é uma riqueza que a própria natureza nos concedeu. Com certeza, Dom Jaime, né? O olhar de cuidado, na economia do cuidado,
no qual as mulheres são predominantes, e também, óbvio, com a junção desse olhar masculino, nos dá aí uma riqueza. É exatamente isso, tirou as palavras que eu estava pensando. A riqueza no pensamento, nas possibilidades e também nas ações, né? Eu acho que isso é a coisa mais valiosa e é muito bonito ver isso acontecendo, né? Sim, essa comunhão da diversidade, né? E permita-me, né? Eu iniciei aqui nosso bate-papo chamando de Frei Jaime, porque o senhor, como disse, é um franciscano e o Papa, um jesuíta, né? Cardeal Jorge Mário Bergoglio, escolhe o nome Francisco, também provocado por um franciscano, Dom Cláudio Umes, que diz para ele: não se esqueça dos pobres. Então, nesse legado dos 10 anos do seu pontificado, ele que justificou a escolha do nome, porque Francisco é um homem pobre e ele queria uma igreja pobre para os pobres. Francisco é um homem da paz e um homem que cuida da criação, né? Olhando assim as raízes da espiritualidade franciscana ao longo desse legado, o que podemos assim vislumbrar mais para frente? É uma igreja sempre mais próxima, eu diria assim, da vida ordinária do nosso povo. Não que não fosse, mas talvez podemos hoje sentir as nossas instâncias mais junto do nosso povo. O legado que certamente o Papa está deixando para nós é uma igreja assim mais simples, uma igreja mais comunhão e participação. Também digo, não que isso não estivesse presente. Hoje nós usamos o termo, sinodalidade, né? Sinodalidade é um termo atual para dizer aquilo que há 60 anos atrás já foi tematizado, mas talvez não foi levado a todas as instâncias ainda da vida eclesial. Os princípios do Concílio Vaticano II, a isso me refiro, né? Os princípios da comunhão e da participação. Nós temos isso, de certa forma, em várias instâncias da vida eclesial. Por exemplo, os nossos vários conselhos, em nível paroquial, nós temos o Conselho Econômico das Comunidades, nós temos o Conselho de Pastoral Paroquial, mas isso também temos a nível diocesano, a nível de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São instâncias onde se deve fomentar e promover este espírito de comunhão e participação. Nós não podemos esquecer que a igreja é composta, sobretudo, de leigos. O clero está a serviço das comunidades. E é esta proximidade, esta interação entre clero e leigos que concede à própria igreja o norte, por assim dizer, né? Provavelmente nós precisamos ainda avançar muito neste caminho. Leigos sempre mais conscientes, mais corresponsáveis, se sentir realmente participantes da vida eclesial e corresponsáveis também pela vida eclesial. Oxalá nós possamos ver isto acontecendo de uma forma mais intensa num futuro próximo. Olha só, interessante. E o espírito, né, do Vaticano II que o Papa, vamos dizer assim, leva adiante tão bem, porque ele que é vamos dizer, o primeiro Papa filho do Vaticano II, né, que não esteve ali nas decisões, mas que está aqui no berço de uma igreja latino-americana, participou, né, em Aparecida como relator, né, e ele reforça muito, né, a importância do documento de Aparecida aqui para o nosso território, e nós tivemos há pouco a Assembleia, né, Dom Jaime? Uhum. Tudo isto, na verdade, é reflexo de algo que está na raiz da igreja, por assim dizer. Nesses dias, já faz um pouquinho de tempo, eu estou retomando a leitura de todo o Novo Testamento, mas de uma forma assim sistemática, das cartas, dos Atos dos Apóstolos, etc., né?
E nós vemos nestes textos quanto havia de dinamismo apostólico. Portanto, quando nós hoje falamos de sinodalidade, de Assembleia Continental, de preparação para o sínodo, claro que estamos falando de algo, sim, que está nos envolvendo a todos, mas isso não é uma novidade na história da Igreja. Isso sempre esteve presente na nossa história. Quantas assembleias, quantos sínodos, quantas reuniões, quantos espaços de participação, conselhos, enfim, grupos de trabalho. Agora nós estamos focados nesse modo de trabalhar de uma forma ainda mais intensa. Oxalá todos nós juntos, laicato, vida consagrada, o clero como tal, possamos ver e compreender o quanto isto é essencial para a caminhada da vida eclesial. Que é justamente a força do Espírito Santo, né? Que nos anima, que nos movimenta, que nos desinstala. A gente gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade, o seu tempo, desse bate-papo. O nosso podcast ele está sendo escutado em mais de 47 países. E aí fica as considerações finais, né? O nosso trabalho aqui de formiguinha é de reconciliar os temas relacionados às finanças à luz da espiritualidade cristã. Qual mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, né? A partir desse legado do Papa Francisco, o que nós podemos assim deixar como uma mensagem final? Não tenhas medo, não tenhas medo. Quantas vezes nós ouvimos essas expressões nos evangelhos, por exemplo, né? Atenção, cuidado, não tenhas medo. Certamente o tempo presente nos desafia de uma forma intensa. Aliás, o tempo sempre desafiou os discípulos e discípulas do crucificado ressuscitado. Nós não precisamos temer o novo. A igreja é guiada pelo Espírito de Deus, né? Nós somos instrumentos. Ter coragem de cooperar e de se envolver em vista da busca de respostas adequadas à luz do Evangelho e da tradição cristã e católica, as diversas situações que o tempo presente vai nos apresentando, eu diria assim, poder participar desse processo é um privilégio. E talvez o novo que todos nós almejamos e desejamos passa pelas nossas mãos. Então, não nos fechar, não nos isolar, não nos retrair, mas ter a coragem de se envolver no debate, sem medo, no respeito pelas diferenças, mas ao mesmo tempo na atenção àquilo que Jesus pede de nós e tendo presente, claro, a realidade com a sua complexidade que nos olha e pede, se não suplica, respostas adequadas. Esse é o caminho do discernimento. Esse é o caminho que nós devemos juntos construir. Portanto, não tenhamos medo. Todo movimento que nós estamos vivendo no interior da igreja, mas também da sociedade, causa uma certa angústia, eu diria. Isso faz parte do processo. E é a desinstalação de cada um de nós que permite, por assim dizer, que o novo se imponha. Não novidade, mas o novo que o Evangelho nos pede. Não tenhamos medo, coragem. Jesus está conosco e é o Espírito de Deus que guia a igreja. Jesus já salvou a igreja. Nós participamos desse processo de salvação. Perfeito, muito lindo, Dom Jaime, obrigada, viu? A gente sempre trabalha aqui na Educação Financeira para a Vida, a importância do discernimento nas decisões, na nossa vida como um todo, também nas decisões financeiras,
gostamos bastante de trabalhar discernimento inaciano, como Santo Inácio pode nos ajudar a tomar boas decisões e usar o dinheiro também a serviço da vida e para reconstruir, né, essa economia que está em ruínas. Olha, nós queríamos agradecer imensamente. Eu sei que o tempo do senhor é bem escasso e você dedicou um tempinho na sua agenda para estar conosco. Muito obrigado mesmo. Esperamos ter o senhor mais vezes aqui nos programas conosco. Obrigada mesmo. Grande abraço e paz e bem. Paz e Um bem. bom trabalho e não tenhamos medo. Avancemos. Amém. Paz e bem. Muito obrigado mesmo, de coração. E lembre-se sempre: Educação financeira é educação para a vida.